Nós tínhamos uma praça, tinha fruta, pé de uva, tinha tantas coisas maravilhosas. Eu descia com as minhas netas, elas brincavam ali. Nós passávamos assim uma tarde bem gostosa, sabe? Muito legal mesmo. Eu gostava. Um lugar que eu sempre gostei, sim. Eu também, a gente fazia 10 anos que eu tava ali onde a minha mãe conseguiu o apartamento, né, pela CDHU. E quem tava morando era eu. E eu descia com a minha menininha. Quando eu morei ali, eu não tinha ela ainda, só tinha meu menino. Aí depois eu engravidei, tive ela, a gente descia ali na pracinha, tinha o convívio muito bom com os vizinhos. Ixi, hoje eu encontro os vizinhos, que eram os meus vizinhos, a gente conversa, conta as histórias. Ai, você lembra quando nós descia na pracinha, que nós ficava ali conversando até tarde? Era muito bom. Pode falar. As festas juninas aqui era maravilhosa. A Suzana aqui organizava, mais o esposo dela. A gente, cada um trazia um prato, tinha fogueira, tinha vinho quente, churrascos comunitário tinha aqui pra gente, direto. Qualquer coisa era motivo de fazer um churrasco ou um bate-papo, onde todo mundo ficava sentado por aqui, conversando e dando risada. Tinha o dia das crianças também, né? 12 de outubro. Fora as festas, Dia das Crianças, todo né? mundo reunia aqui, vinha fazer festa aqui no asfalto, fechava tudo aqui, A rua, né? rua aqui, fazia as festas aqui, tinha os bombeiros, jogar água na turma, era muito bom. Na Páscoa também, né? Na Páscoa também, as festas, entregavam ovos de Páscoa. Acho que tinha mais criança do que adulto, né? Quando uma pessoa ficasse doente, eu estivesse precisando, saía todo mundo na janela ou descia correndo para ali estar ajudando aquela pessoa. Era uma coisa assim muito bacana. Humana, né? Sim. Aqui era uma família, né? Infelizmente, aqui era uma família. Tinha as desavenças? Tinha, mas era uma família. Até as crianças, pessoas do São Bento, sente falta, porque as festas que nós tínhamos não era só para os nossos. Vinha todas as crianças dali, eram sempre bem-vindas, aproveitavam igual as nossas crianças aqui também, né? Eles foram era uma bênção pra gente, sim. Uma bênção para as crianças que não tinham um ovinho de Páscoa, ganhava brinquedo, ganhava bola, boneca, fora a diversão que tinha, era muito bom. Era tão bom, as crianças sentem falta, que eu falo do meu menino. Criança sim, hoje ele tem 16 anos, mas quando eu mudei ele era novinho, né? E hoje ele fala, quando reformar, voltar pra morar aí, ele vem. Ele não vê a hora. E olha que nós mora pertinho, mas ele gosta de CDHU. Jogavam pipa, jogavam bola, andavam de bicicleta, brincava de pega-pega, jogar bete na rua, andava de cavalo, sabe? Sentavam, tocavam violão, cantavam, sabe? Muitas vezes trazia refrigerante e ficava sentado, conversando, falando sobre o futebol de cada um, do trabalho de cada um. Tinha um jogo, né, do jogo de futebol, tinha treinava, né? Para as crianças, vinha pessoa de fora da aula para as crianças de futebol. Era muito bom. Era um sonho que precisa ser voltado, para a gente voltar a viver essa realidade. Quando eu peguei o meu apartamento do CDHU, foi no sorteio, eu estava lá no MAC, na última arquibancada, foi uma coisa assim inesperada. Eu tinha sido despejada da minha própria casa com 3 filhos pequenos e um na barriga, entendeu? Não tinha para onde ir, não tinha quem me ajudava e eu fui nesse sorteio por ir. Porque assim, eu nunca consegui ganhar nada na minha vida, nunca. Então eu fui por encargo de consciência. Aí eu tô lá com minhas 2 filhas pequenas, segurando na mão e foi chamando. Quando tava acho que na 10ª pessoa que eles chamaram, inclusive esse senhor faleceu na hora. A emoção dele foi tão grande que ele faleceu, todo mundo viu isso daí. Foi assim uma coisa terrível.
Aí a gente começou, eu comecei a me desesperar e querer ir embora, porque eu sabia que aquilo ali não era para mim, não ia ser para mim. Eu ia ter que arrumar um campo na favela para ir com os meus filhos. Era para onde eu ia ter que ir. E sem trabalho, né? Porque o meu ex-marido se separou de mim, eu não tinha nem trabalho. E aí, assim, quando acabou todas as fichas dentro daquela bola, eu vi só uma. Eu falei para minha filha, a mãe não ganhou. Peguei na mão das minhas duas filhas e fui saindo. Aí o rapaz tirou, rodou e tirou. E ergueu para cima e disse, Maria Madalena Rangel, quem que é? De lá de cima eu caí, fui rolando nas escadas. Sabe, foi uma emoção tão grande que eu entrei em choque. Caí, desmaiei, saí rolando na escada, os bombeiros, quando eu acordei, ele estava abrindo a minha calça, eu estava com uma calça jeans, que ele dizia que estava muito apertada, então era para, né, para respirar aquele monte de gente em volta de mim, minhas filhas gritando muito, né, porque eu acho que elas achou que a mãe tinha morrido, porque elas eram pequenas, e aí, assim, foi uma emoção tão grande que eu não sabia se eu vinha pro apartamento, se eu ia pra favela. Por quê? Porque eu pensava assim comigo, desempregada, como que eu vou pagar? Mas Deus foi tão maravilhoso, foi tão bom, que eu vim para dentro do apartamento com as minhas filhas, com a minha mudança. Inclusive, a minha mudança foi quase toda roubada lá embaixo, porque era só eu e as minhas duas filhas, então nós carregava a mudança sozinha, né? Não tinha ninguém para ajudar a gente. E foi roubado brinquedo, foi roubado roupas, roupa de cama, foram levados naquele dia ali, naquele lugar. Mas eu disse para mim mesmo, é aqui que a gente vai viver, é aqui que a gente vai ter que enfrentar tudo que vier. Quando eu abri as janelas, que vi o mundo lá fora, eu falei, é aqui o meu lar, onde eu vou criar os meus filhos, as minhas filhas. E assim, a família da gente não é pela gente, quem é pela gente é os estranhos. A minha família dizia assim, você vai criar, eu posso dizer o nome? Puta ou ladrão, que seria, eu tinha 2 filhos homem e 2 filhas mulher. A minha família dizia, você vai encher a casa de filho, as suas filhas, e os seus filhos, os meninos vão ser tudo ladrão ou traficante. Mas graças a Deus, eu criei 4 filhos, abençoado por Deus. Tenho um filho que é dono de uma lanchonete. Minhas 2 filhas mulher, nenhuma tem filhos, nenhuma. Uma tem 38 anos, a outra tem 33 anos. Nenhuma delas tem filhos, são casadas, entendeu? E assim, a expectativa de vida para mim ali naquele lugar era onde estavam os meus sonhos, os sonhos dos meus filhos. Eu só não pude dar uma vida melhor para os meus filhos, de ter dado para eles uma faculdade, eu queria muito. O meu filho mais novo, caçula, o sonho dele era ser jogador, mas eu nunca consegui, porque eu não conseguia ter o dinheiro para poder bancar ele. Passei muita fome no CDHU, tinha dia que a gente não tinha o que comer, ia dormir com fome, em pleno Natal, eu não tinha um açúcar para adoçar a água, para dar para eles dormir. E eu dizia assim para eles, olha, vamos dormir, Deus proverá. Deus proverá. No outro dia, sempre aparecia alguém que doava aquilo que ele não queria, entendeu? Chegava ali e perguntava para mim, olha, eu vou te dar uma coisa, mas você aceita? Porque eu fiquei com medo de vir trazer para você e você não aceitar, porque tem pessoas que não aceitam. Eu dava graças a Deus e agradecia muito aquelas pessoas, porque eu sabia que naquele dia os meus filhos iriam comer, entendeu? Os pais não pagavam pensão, eu vivi com o meu suor. Eu nunca fiquei atrás de homem para dar a pensão, porque eu pensava assim, se ele não quer dar, o problema é dele, está fazendo para ele. Mas o que eu puder fazer pelos meus filhos, eu vou fazer.
deixei muito a desejar por não ter condição, não ter estudo, porque eu não tenho estudo. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade de empregada doméstica, entendeu? E assim, não tive tempo de estudar. Eu tenho a 2ª série, 2º ano, sabe? Então, eu tento fazer de tudo para dar certo, né? E eu trabalhava para comer. E aí tinha o condomínio para pagar. Fiquei sem luz, fiquei sem água. As pessoas iam na minha porta falar para mim que eu tinha que pagar o aluguel e se eu não aguentava eu tinha que sair dali. Mas eu ia sair dali para onde, gente? Com 4 filhos pequenos? Você tá entendendo? No outro mês seguinte eu deixava de comer, mas pagava para não ver as pessoas ir lá humilhar eu perto dos meus filhos, que aquilo eu via que machucava. Eles ficavam todos com os olhos brilhando e pensando assim comigo, na cabecinha deles, eu acho que ele pensava, se eu pudesse ajudar minha mãe, ela não precisava estar passando por esse sofrimento de estar sendo humilhada na própria porta da casa, entendeu? Mas assim mesmo, nunca desisti de morar ali, de ter aquele lugar. Eu morava na Fazenda Santo Ondina, que é bem próximo ali do CDHU, né? E aí, na época, o pai dos meus filhos fez a inscrição. No dia do sorteio ele não quis participar, né? Mas eu fui. E ele foi uma das últimas pessoas a receber a chave, né? Foi sorteado ali. Foi uma alegria imensa, né? Aí quando eu cheguei em casa, falei, a gente ganhou, tal. Ele não acreditou, né? Porque ele não tava assim com aquela esperança de ganhar. Mas assim, eu tava, porque eu passava ali, eu via sendo construído e eu sempre falava dentro de mim que um daqueles apartamentos seria meu, né? E graças a Deus a gente conseguiu. Aí a gente saímos da fazenda, viemos pro apartamento, foi a maior alegria das nossas vidas, né, na época, né? Aí depois, passado algum tempo, ele veio a óbito, né? Aí eu fiquei sozinha com os meus filhos, né? E aí em 2015 começou toda a bagunça, né? Que veio aquele vendaval, começou a cair tudo. Aquele momento ali, o homem que diz que ele é forte, que ele não chora, aquele dia eu vi o homem chorando de medo. Foi um dia muito terrível. Aqueles madeiramentos caindo, o prédio tremeu também, né? Mas assim, no outro dia que a gente foi ver a destruição, foi uma destruição total, né? Eu tava em casa e começou a vir o vento, eu desci, aí os meus filhos também desceu, nós ficamos no térreo. Aí, conforme a gente tava descendo ali, a gente sentia o prédio, né, tremer. Aí a gente começou a ver madeiramento, era um barulhão, parece que tava o prédio desabando. Foi terrível. Quem não tinha medo aquele dia passou a ter, né? E eu vi ali bastante homem que diz que é forte, chorando de medo. Foi um dia assim que eu nunca imaginei na minha vida passar por aquilo. Em 2015, depois desse vendaval, a gente presenciou as colunas sendo todas rachadas, né? Não sei se isso já é da construção, né? Quando vem os ventos fortes, faz aquelas rachaduras. E dali pra frente começou os problemas, né? As rachaduras em parede, o chão começou assim a afundar, aí começou vários problemas, né? Por mais que a gente cuidasse do bloco, né, que na época eu era subsíndica, a gente cuidava, a gente fechou, a gente também separou água, deixou o prédio bem bonitinho, mas mesmo assim ele estava afundando a parte térrea, né? Mas aí a gente começou a luta da gente, né, que a gente havia um processo, né, que tinha 2 pessoas que tinham dado início ao processo. Aí em 2020 elas pararam com esse processo e eu e a Madalena fomos, fotografamos,
fizemos a denúncia no Ministério Público e dali para frente a gente não parou. E a gente só vai parar quando a gente voltar para nossas casas, de volta. E quando teve aquele vendaval, que eu achei que a gente ia perder tudo mesmo, e a gente ia ter que sair dali, me bateu um desespero tão grande, porque se eu saísse dali eu ia para onde? Depois que a gente fez a denúncia e o tempo foi passando, as coisas foi complicando mais, concreto erguendo, parede trincando. Então, é muita coisa ali que foi acontecendo assim, ó, que a gente ficava horrorizado de ver. Quando a gente via um prédio com o chão erguido, o outro com a parede caindo, que nem tem o C3. O C3 é um prédio que, se você chegar perto, você vê o bloco tudinho, o prédio inteiro em si, né, assim, né? Mas assim, a gente fez essa denúncia, né, como eu falei, e a gente começou, sabe, ir no Ministério Público e na Defensoria Pública, participar de reuniões com o juiz. Tanto é que hoje a gente tem um vínculo bem grande com o Ministério Público, Defensoria, o juiz, né, agora com a Prefeitura. Sair dali, quando o pessoal teve que sair dali, não foi fácil pra gente, a gente foi ameaçado. Era morador que não aceitava a saída, né? Que não ia cair. E até hoje em dia a gente escuta essa conversa, mas o prédio não caiu. Não caiu, mas já foi tirado caixa d'água, madeiramento, telha. Então o peso que tinha já foi tirado dali. Então é difícil o prédio cair agora, ele tá carcaça só, né? Mas eu acredito assim, como a gente teve reunião, que eles estão querendo ali fazer uma reforma boa, né? Fazer um fechamento assim com portaria. Eu acredito que a gente vai ter uma nova vida na hora que voltar ali dentro. Porque eu acredito que não vai ser mais da forma que era um lugar, uma terra que não tinha lei. Então, assim, a gente fica sempre esperando, sempre achando que, vamos supor, hoje foi falado uma coisa, mas que amanhã eles vão dar uma coisa concreta pra gente. Tipo, olha, a gente vai começar a reformar e vocês até o final do ano ou até o começo do ano que vem, vocês vão estar dentro da sua moradia, do que a gente tirou vocês de lá. Eu amava morar no CDHU, né? Ali era uma coisa assim que quando acontecia algo, você saía na janela, um tava para ajudar, o outro corria. Época de festa, a gente se ajuntava, descia, fazia churrasco, fazia festa junina. Eu amava. E eu acredito assim, que hoje muita gente fala assim, eu quero uma casa, né? Eu acredito assim, que a gente ganhou foi apartamento. Dificilmente vai ser ganhar uma casa. Mas eu queria voltar para o mesmo lugar da onde eu saí, porque eu amo aquele lugar. Então, sobre a volta, a gente está tendo muita ansiedade, não só eu, mas como a população praticamente quase toda de lá do CDHU. A maioria está tomando antidepressivo, eu estou tomando antidepressivo. Tem dia que eu fico muito ansiosa, aí encho a cara de antidepressivo, fico dormindo no sofá, né, devido a muita ansiedade e o desespero. E assim, a gente fica pensando em como vai ser quando voltar. Será que a gente vai voltar e dormir tranquilo os primeiros dias? Ou será que vai ter aquela ansiedade, aquele desespero, tipo, cada vez que formar um tempo de chuva, você passar a noite acordada, olhando pela janela, tipo, será que não vai acontecer tudo de novo? Será que realmente isso aqui está firme? Porque a nossa preocupação é a chuvarada, os ventos, entendeu? Porque geralmente lá chamava Fazenda Ventania. Então o vento ali, ele é mesmo terrível.
Então, a preocupação de voltar é essa ventania. E se der uma ventania de estear, jogar madeira, que nem jogou, e se tremer de novo, será que ele aguenta o tremor? Será que vai ser uma coisa que eles vão realmente arrumar de acordo com se estivesse construindo de novo? Reconstruindo aquilo ali outra vez? Ou vai ser uma coisa que vai ficar meio no ar? Não sabe se vai aguentar uma tempestade ou não. Essa é a nossa preocupação, bastante. Essa luta me ensinou assim a conquistar aquilo que a gente sempre quis, nunca desistir, né? Insistir, porque insistir a gente consegue a nossa vitória, né? E assim, a gente só vai parar quando a gente voltar. Para mim, ensinou que eu sou capaz de lutar pelos meus objetivos, pelos objetivos dos outros. Me ensinou que mesmo eu sendo analfabeta, eu posso chegar longe, entendeu? Porque não é a escrita que vai me fazer ser alguém na vida, e sim a minha pessoa, o meu caráter e a minha dignidade. E foi o que ensinou para mim. Quando eu abri as janelas, que vi o mundo lá fora, eu falei, é aqui o meu lar, onde eu vou criar os meus filhos, as minhas filhas.